Mudando de assunto agora, não falando mais de futebol, agora vamos começar com Fórmula 1. Spa-Francorchamps, Sebastian Vettel venceu mais uma, 92 pontos de vantagem na liderança. É o campeão já? Eu não sei se é campeão, mas é bem possível que seja, né? Agora a corrida em Monza no domingo, um circuito na Europa, que ele favorece a RBR como vencendo o ano inteiro. Eu acredito que o Vettel seja favorito para essa corrida e é o favorito para o fim da temporada. São 92 pontos, muito complicado de tirar essa diferença, então acredito que tá quase na mão dele. E o Bruno Senna, que foi efetivado como piloto na Renault Lotus. Isso. Estreando na pista que o tio estreou, né? Acho que um grande destaque no final de semana. Foi um final de semana de muitos destaques na Fórmula 1. Além dessa vitória de Sebastian Vettel, também tivemos 20 anos de Schumacher na Fórmula 1, também na pista em que ele estreou. Acho que é algo assim que é marcante na Fórmula 1, que se ele não é o maior piloto da história da Fórmula 1, depois do Ayrton Senna, ele pode ser considerado um dos maiores pilotos da Fórmula 1. É um mito, né? Esses 20 anos só mostram isso. 20 anos em alta qualidade na Fórmula 1. E ele correu muito bem nessa corrida. A gente já falou até aqui semana passada um pouco disso. E essa corrida em Monza é mais especial ainda. É um lugar em que a Ferrari tem muito carinho da torcida. E o Schumacher também, né? Ele veio o nome da Ferrari, digamos assim. Então acredito que vai ser mais especial ainda. E desses 5 primeiros colocados, temos o Vettel ali sobrando, tem o Mark Webber em segundo, o Fernando Alonso em terceiro, o Justin Button e Lewis Hamilton. Qual dos 4 pode ameaçar o Vettel? Eu acredito que só o Webber, muito difícil, porque ele tem um carro parecido. Os outros, o Fernando Alonso tem uma Ferrari que é muito inconstante, né? O Button é um piloto bom, mas o carro também é irregular. E o Hamilton é 8 ou 80, né? Ou ele faz uma grande corrida e chega em primeiro, ou ele bate, ou ele acaba tendo algum problema durante a corrida também. Então acredito que o Webber, mas tá muito difícil. O Vettel, se não fizer uma grande bobagem, vai ser campeão, né, nessa temporada com sobra. Temos também a NBA, que continua em greve lá nos Estados Unidos. Leandrinho voltando para o basquete brasileiro, mas realmente é um esporte que não temos tendo destaque nas últimas semanas. Então vamos pular direto para a NFL com o Marcos. A temporada começando agora, quinta-feira. Os favoritos, os grandes destaques. Com você, Marcos. Começa na quinta-feira, às 9h30, o jogo com os 2 últimos campeões, o New Orleans Saints e o Green Bay Packers. E são 2 times que são favoritos para a temporada. Né? Então é um jogo muito interessante para começar a temporada, para mostrar que essa temporada vai ser muito boa. Domingo já temos uma rodada cheia também. Segunda-feira tem mais 2 jogos. E são jogos bem interessantes. No domingo à noite tem o New York Jets e Dallas Cowboys. São 2 times de muita torcida nos Estados Unidos. São times que vão brigar também pelo Super Bowl. E é uma rodada muito interessante para começar com o pé direito mesmo, né, nessa temporada. Eu acredito que é uma temporada que vai ser bastante disputada. Os times contrataram muito bem nessa off-season. Então eu acredito que tem tudo para ser uma primeira rodada de já grandes jogadas, placares elásticos também. E esse primeiro jogo de quinta-feira, às 9h30, eu acredito que seja um jogo de destaque da rodada, até por se tratar de campeões. O Green Bay campeão no passado e o New Orleans Saints campeão em 2009. Então, jogo melhor que esse é impossível. E se for perguntar os principais favoritos ao título, quem você apontaria? Então, esses 2 times, o Green Bay e o New Orleans, já falei. Acredito que o New England Patriots, que é um time muito tradicional, sempre muito forte. Nos últimos 10 anos ele ganhou 3 títulos, então é um time que está sempre nas cabeças. O Philadelphia Eagles é um time que contratou muita gente boa. É um time que ainda não venceu um Super Bowl, mas eu acho que esse ano tem um time forte para isso. E tem o Steelers, o time que tem 6 títulos, é o time com mais títulos da NFL. Então, eu acredito que esses times, o Steelers... Essa temporada promete, então. Promete demais. E fiquem de olho que com certeza vai ser uma grande temporada. Mudando mais ainda de assunto, nosso assunto agora são as lutas com o João aqui. Tivemos pelo menos 2 grandes destaques. Para mim, foi o Maurício Shogun, o manager dele, o Eduardo Alonso, está querendo fazer ele voltar a lutar até o Réveillon ali, tá no Réveillon. E apesar de uma luta improvável contra o Tito Ortiz, até pela colocação do Maurício Shogun e do Tito Ortiz. Sim, o Maurício Shogun, o
Dana White, presidente do UFC, já disse que o Shogun precisa de mais 2 lutas para voltar a disputar o cinturão. E está melhor ranqueado na categoria que o Tito Ortiz, que vem de derrota pro Rashad Evans. Também tem um destaque que eu achei muito interessante. O Anderson Silva deu uma declaração em revista Veja afirmando ter jogado com o ombro lesionado, lutou como lesionado enquanto treinava com o também brasileiro Júnior Cigano. Isso mostra que ele realmente é um fora de série. De fato, é o melhor do mundo, o melhor de todos os tempos até. É um cara que dá show, que luta à vontade no octógono e sabe o que está fazendo e faz o que quer no octógono. É um fora de série. Eu destaco mais 2 pontos, né, nessa semana nas lutas. Na noite de ontem, segunda-feira, no Orkut ao vivo teve o bate-papo liderado pela Paula Sack, que é a jornalista do UFC, com os irmãos Rodrigo Minotauro e o Rogério Minotoro e o líder da Brazilian Top Team, o Murilo Bustamante. Foi um bate-papo muito, muito interessante, legal. Eles falaram sobre a carreira, falaram sobre o UFC Rio, sobre todo o crescimento, né, nessa semana só após o UFC Rio, que o Bustamante disse que na academia já teve uma grande procura, aumentou muito a procura dos jovens pelas artes marciais, que deve ser aí a grande explosão do MMA no Brasil. Outro destaque foi a Culinary Union, que é uma organização sediada em Las Vegas, que denunciou a Zuffa, que é a empresa dona do UFC, pelo monopólio do mercado. Enviou uma carta à Comissão de Comércio Federal dos Estados Unidos, denunciando esse monopólio da Zuffa. Explicando, a Zuffa é dona do UFC, é dona do Strikeforce, que é o principal concorrente do UFC. Como era o principal concorrente, a Zuffa foi lá e adquiriu os direitos do Strikeforce, que pode aí, futuramente fechar as portas. A Zuffa comprou também o WEC, que era um outro evento concorrente do UFC, que fechou as portas, que tinha como principal campeão ali o José Aldo, que agora está no UFC também. Os eventos foram fundidos, assim, digamos assim, e comprou o saudoso Pride ali em 2007, que foi um dos grandes, o maior evento de MMA no começo da década passada. Teve como destaques ali o Mirko Crocop, Fedor Emelianenko, o próprio Vanderlei Silva e o Minotauro. Tiveram grandes atuações no Pride, que era um show, um verdadeiro show no Japão. Tinha um show de luzes e sons, era um verdadeiro espetáculo. E que depois, quando foi descoberto que o evento tinha ligação com a máfia japonesa, né, a Yakuza, perdeu contratos, perdeu patrocínio, então ficou mal financeiramente. E a Zuffa aproveitou essa má fase e comprou o Pride. Então, após a compra do Pride, esse monopólio ficou mais claro ainda, tanto que a Zuffa é dona de 80% do mercado de MMA mundial. Algumas dos outros pontos citados na carta diz respeito à cláusula de renovação automática para os campeões, o período pós-contrato dos atletas, que eles ficam impossibilitados de assinar com outro evento, os direitos de imagem dos atletas, que são vinculados à Zuffa, o que impede que os atletas façam propagandas, por exemplo, para ter outras fontes de renda. Isso é ruim para o esporte, porque fica aquele monopólio... Em cima do UFC, né? Exatamente. Não tem outros centros para os atletas, é ruim para o público também. Bem, esse foi o terceiro bloco e agora nós vamos com a polêmica da semana no próximo bloco.